calculei errado, tinha que estar aqui um pouquinho antes. Mas é uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos nesta manhã. E eu queria orar para que o Senhor pudesse falar com nossos corações hoje, como tem falado, né? Até aqui. Amém. Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nesta manhã o Senhor pudesse ministrar aos nossos corações. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, nós queremos ser ensinados pelo Senhor nesta manhã, de maneira, Deus, que nossas vidas sejam transformadas, de maneira que nossa vida de oração possa florescer como o Senhor ensinou. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que vocês pudessem abrir a palavra em Lucas 18. Nós vamos meditar em um texto de Jesus, um ensino de Jesus sobre oração. Eu não costumava ler essa palavra assim, me atentar para essa palavra, mas eu creio que coincidiu aí com os grupos de comunhão e o Senhor me trouxe essa palavra. E essa palavra tem feito toda a diferença no jeito como eu entendo que eu tenho que orar pelos irmãos. E eu creio que Deus está me ensinando e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã algo acerca de oração e como Jesus ensinou sobre oração. A palavra nos diz que a gente tem que aprender com Jesus para sermos como Jesus. E se você não sabe que aspecto imitar de Jesus, queria sugerir que você imitasse o jeito de Jesus de orar ou aquilo que Jesus ensinou sobre oração. Eu queria lançar um desafio aqui para quem estiver animado. Jovens são sempre animados, então fica a dica. Vocês já viram aqueles painéis que tem naqueles filmes que o detetive ele põe tudo num quadro assim? E ele fala assim, olha, esse aqui é fulano, ele é amigo desse, então esse é desse, a gente precisa pegar esse. Já viram esse quadro? Montem um quadro desse e coloquem todos os ensinos de Jesus sobre oração, tudo que Jesus ensinou sobre oração ali. E façam, tirem conclusões, falem assim, eu preciso melhorar aqui, estou fraco nesse aspecto. Monta lá, CSI lá. Aprendendo a orar como Jesus. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. Mas esse é um dos textos que Jesus ensina sobre oração. E diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. O que eu queria meditar aqui com vocês é por que nós devemos orar assim? Por que nós devemos orar sempre e nunca desanimar? Eu queria trazer aqui alguns motivos por que nós deveríamos orar sempre e nunca desanimar. Então, o primeiro motivo é porque Jesus ensinou. Se Jesus ensinou que é assim que nós devemos orar, então é assim. Já basta, não é, irmãos? Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele contou uma história para dizer que era assim que eles tinham que orar. Orar sempre e nunca desanimar, né? Jesus, ele ensinou assim porque ele vivia dessa forma. Jesus era animado para orar.
A Bíblia fala de várias vezes que acontecia uma situação e ele subia no monte para orar. Jesus vivia orando, né? E aqui ele conta uma parábola para mostrar para os discípulos que eles precisavam orar sempre e nunca desanimar. Provavelmente ele contou uma parábola sobre esse assunto porque desanimar e parar de orar é uma coisa que acontece. Acontece muito com as pessoas, é uma tendência nossa, né? Você fez aquela oração rápida ali, não aconteceu o que você queria, como era, e você parou. E você desanimou de orar. Você desanimou daquele assunto, você parou de orar. Então Jesus contou uma parábola para ensinar que eles não deviam parar de orar. Então, a gente tem que orar sempre e nunca desanimar, porque Jesus ensinou. E ele conta a história da viúva aqui, né? Eu fico pensando nessa viúva. A viúva era uma mulher, eles não tinham muita educação naquela época, né? As mulheres. Então ela não devia ser assim, erudita para orar, ela não tinha muito linguajar, ela não tinha muitas frases, um repertório muito vasto, mas ela vai orar. E ela tem que ir no juiz, porque ela tinha um problema, ela tinha uma questão, então ela vai no juiz e diz assim, olha, faz-me justiça contra o meu adversário. E eu fico pensando como é que ela falava com o juiz, né? Então deu dia da audiência e falou assim, juiz, é o seguinte, veja, estou com problema e não resolve, o senhor podia me ajudar? E o juiz já era conhecido. Jesus diz que o juiz ele não se importava com os homens, ele não temia Deus nem se importava com os homens. Imagino que várias vezes ela foi falar com o juiz, e o juiz parecia a porta, ele não dava bola para ela. E ela ia de novo. Aí, uma segunda vez, assim, Vossa Excelência, como é que fala com o juiz mesmo? Meritíssimo. Eu não sei. Mas ela ia lá falar com o juiz outra vez e dizer, olha, faz-me justiça contra o meu adversário, olha, está injusto isso. E eu imagino que naquele processo, ela provavelmente repetia palavras, ela falou assim, olha, é o meu adversário, faz justiça. Dá para o senhor me atender? E aqui eu queria lembrar de algo que Jesus ensinou sobre oração. Ele diz assim, olha, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Está em Mateus 6, 7. Jesus está dizendo assim, olha, você não fica repetindo sempre a mesma coisa, não faça uma repetição vã. Em outra tradução diz assim, olha, não repitam frases vazias sem parar. Então, quando Jesus ensinou sobre oração, ele falou assim, olha, vocês não façam uma coisa mecânica da oração. Não repitam coisas mecânicas. Mas eu imagino que essa viúva, provavelmente ela ia falar com o juiz e ela, do jeitinho dela, na simplicidade dela, repetia coisas. E a gente precisa entender como Jesus ensinou acerca disso, porque tem uma situação que o próprio Jesus repete palavras. Mas há uma diferença aqui, há uma coisa que a gente precisa atentar aqui. Tem uma situação, quando Jesus está nos seus últimos dias, que a Bíblia diz que ele estava com os seus discípulos, e os discípulos estavam querendo dormir, e estavam precisando orar, e ele estava orando, e está lá em Mateus 26, ele diz assim, olha, quando voltou, de novo os encontrou domingo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E ele estava dizendo, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando a gente olha, fala assim, tá, mas ele ensinou para não ficar repetindo, mas ele repetiu as mesmas palavras. Então o que ele estava dizendo é que a gente não deve fazer aqueles mantras repetitivos, decorados, aquelas coisas que não têm ligação com o nosso coração. Mas muitas vezes aquilo que a gente tem que fazer às vezes é ir voltar e dizer, Deus, me ajuda com essa situação. Deus, isso não mudou. Mas até mesmo nesse jeito de Jesus repetir as mesmas palavras, Lucas nos mostra de um outro jeito como ele fez isso. Lucas 22, 44 fala da mesma situação, e quando ele está dizendo, ele diz que foi assim, olha, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente.
Vejam que não eram exatamente as mesmas palavras do mesmo jeito. Ele não estava falando vou usar a palavra mantra, com todo o respeito. Ele não estava falando um mantra, um negócio que estava lá escrito, uma repetição em vã, vazia. Ou usar a palavra reza no sentido repetitivo, né? Me entendam aí, meus amigos. Ele estava orando mais intensamente. Então ele orou a primeira vez de um jeito, a segunda vez ele estava aumentando a intensidade. E a Bíblia diz, ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então Jesus estava aumentando a intensidade, embora dizendo as mesmas palavras. Há um lugar para essa insistência diante de Deus. Às vezes você nem sabe muito bem o que dizer. Você é como essa viúva simples. Não importa. Vá lá e aumente essa intensidade. Faça como Jesus. Se a angústia vier, ore mais intensamente. Ele fala, Jesus ensina isso. Bem-aventurados, felizes os que choram, pois eles serão consolados. Chora diante de Deus, vai com intensidade, com mais intensidade. Segunda coisa, por que nós temos que orar assim? É que nós temos que orar sempre e não desanimar, porque é uma demonstração de fé. Orar sempre e não desanimar é uma demonstração de fé. Se você persiste, você está demonstrando que você crê que aquela pessoa com quem você está falando vai responder. Aquela viúva, ela ia até aquele juiz e ela acreditava, embora a fama daquele juiz, que era um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Mas ela sabia, olha, se tem algum lugar que tem resposta, é aqui. Então, eu preciso vir para cá, é aqui que eu tenho que insistir. Eu imagino a vizinha daquela viúva falando, assim, desiste, esse juiz não presta não. Lembra, ele não respondeu para fulano, ele não vai responder para você. Desiste, não dá certo, não, já não orou? Já não falou? Falou 3 vezes? Não deu certo, para com isso. O filho da viúva, né, falando assim, não, desiste dessa oração, desiste dessa causa. Provavelmente, ela mesma sentia, olha, puxa vida, já fui lá 4, 5 vezes e nada. Mas a sua persistência na oração é uma demonstração de fé. Jesus, ao terminar essa meditação, ele fala assim, olha, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele estava ensinando sobre orar sempre e não desanimar. E no final ele diz assim, olha, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? E talvez a pergunta que você tenha que se fazer é assim, olha, ele tem encontrado fé em mim? Como que eu lido com as minhas orações e com a minha vida de oração? Com os meus pedidos, com as minhas questões, como eu lido com elas? Então, se você tem fé, você continua. Você vai persistir. Ele encontra fé em você. A oração insistente é um sinal de fé. É um termômetro da nossa fé. A nossa vida de oração é um termômetro da nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Você tem que lavar a louça na sua casa, sim. Digo aí, alguns homens, tem que lavar. Tem jeito, tem que lavar. Você vai ter que passar, não tem, né, irmão Luiz? Irmão Luiz não tem, amém. Amém. Mas nós temos que arrumar a casa, nós temos que trabalhar, nós temos que dirigir o carro, nós temos que abastecer, trocar o pneu, por aí vai. Mas que nenhuma dessas coisas seja motivo para você não orar. Seja motivo para você dizer assim, não, eu tenho mais o que fazer. Não, creia. Separe seu tempo para orar. Ore. Você precisa descansar, dormir, sim. Mas você precisa orar. Gaste seu tempo com oração. Não deixe que nada roube o seu lugar de oração. Você quer demonstrar fé? Continua orando. Não desanime de orar. Amém? Lava a louça também. Tá bom? Se for certo. Então, não pare de orar, não desanime, porque é uma demonstração de fé. Amém? Uma terceira coisa, ore sempre e não desanime,
porque você tem bons exemplos. Ore sempre, não desanime, porque você tem bons exemplos. E aqui, irmãos, a palavra tem tantos bons exemplos de gente que persistiu na oração. Aqui, Jesus dá um exemplo muito simples, muito próximo de nós. Uma pessoa com limitações, uma viúva, não tinha um esposo para apoiá-la, não tinha. Até tinha dificuldade, tinha um adversário, tinha uma questão com o adversário, vinha um juiz ruim, e ela estava lá. É um exemplo. Jesus está dando um exemplo de como orar por causa de uma viúva. Uma viúva é um excelente exemplo, irmão. Se compare com essa viúva, veja as limitações dela, as suas, fala assim, olha, eu também posso. Jesus estava ensinando aqui que uma viúva orou e persistiu. Mas eu queria trazer um exemplo. Eu creio que Deus me mostrou esse exemplo esses tempos, assim, desse jeitinho. E eu queria compartilhar isso com vocês. Isso é aquele tipo de coisa que eu incluí no meu bate-papo, de tão empolgado que eu estava esses tempos atrás. Eu saí lá pelo hospital com alguns colegas contando essa coisa que eu vou contar para vocês, porque eu fiquei muito empolgado. Mas é um exemplo de persistência. E eu queria que vocês me acompanhassem nesse exemplo aqui. Eu quero ser breve, mas eu quero colocar esse exemplo aqui. A Bíblia fala que Elias era um homem de oração. Elias era um homem um profeta diante de Deus, um homem poderoso em oração. A Bíblia diz em Tiago que Elias era um homem de natureza semelhante à nossa e pediu com fervor que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Tornou a pedir e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Quando você ouve essa passagem, você pensa assim, tá, Elias fez uma oração com fervor, eu não sei como é que você imagina essa oração com fervor, e depois a Bíblia diz que e parou de chover, 3 anos e 6 meses. E depois diz que ele orou de novo, e choveu, e a terra produziu o seu fruto. Então, se você ouve essa palavra, talvez você é inclinado a pensar assim, ele fez uma oração forte, e ele aumentou o tom de voz, e uma oração e pronto. Mas eu estava lendo, meditando, e eu fui lá onde aconteceu isso, e essa história está em 1 Reis 18. 1 Reis 18, nós lemos como é que foi essa oração que trouxe a chuva de volta, tá? A oração que trouxe a chuva de volta está lá em 1 Reis 18. Eu preciso falar do contexto. O contexto era aquela história que Elias convocou os profetas de Baal para uma disputa. E ele falou assim, olha, vocês estão ensinando o povo a crer num Deus errado, então venham. Vocês vão fazer um sacrifício e vocês vão fazer surgir fogo no sacrifício no altar. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, aquilo começou e foi um tempo, acho que de manhã, e foi um bom tempo aquela disputa. E termina aquele tempo com a oração de Elias. E Elias ora e o fogo vem e consome aquele altar. Uma oração só, mas consome aquele sacrifício. E daí, aqueles homens que pervertiam, e era assim naquela época, era a orientação de Deus naquela época, que ele não podia continuar assim. Elias falou assim, prendam todos esses homens. E Elias pegou aqueles homens e foi com eles até um riacho, o riacho de Quizon, e acabou com eles. Era assim que tinha que ser, porque aqueles homens estavam pervertendo o povo. Naquela época era assim. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos que orar pelos nossos inimigos, é assim que o Senhor nos ensina. Mas naquela época era assim. Então vejam, ele vai com todos esses homens até o riacho de Quizon, dá cabo dos homens, e depois ele vira para o Acabe e ele diz assim, olha, vamos aqui, versículo 41. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo e dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Irmãos, eu não sei vocês, mas se eu tivesse visto aquele fogo descer assim, aquela vitória do povo de Deus, aquela coisa animada, se eu tivesse passado por aquilo,
eu ia me acabar num banquete. Eu ia, sabe assim, eu ia onde que, eu gosto de camarão, gente, eu não sei, mas eu gosto de camarão. Eu ia para um lugar comer camarão aquela tarde, churrasco. Eu ia fazer um churrasco. Eu ia direto daquela vitória para a celebração. Sabe quando termina a Copa do Mundo e o Brasil ganhou? A gente vai para a galera, a gente vai comemorar aquilo. Eu não sei vocês, mas pensa na vitória. Assim, agora vocês viram quem que é o Deus de verdade. Queimou esse fogo no altar. Traz a carne. Vamos fazer um churrasco. Mas Elias vira para o Acabe e fala assim, Acabe vai comer. Acabe vai comer. Eu ouço. Vai comer. Acabe, já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Esse homem sabia orar. Irmãos, olha, querem ver o que é isso? Esses dias eu vou dar essa tarefa aos irmãos que têm o Waze aí, o GPS no celular. Coloca aí, Riacho de Quizon e Monte Carmelo. Depois você vai ver. Riacho de Quizon existe até hoje. É um riacho sazonal que tem ali perto do Monte Carmelo. Só que são 7 horas de caminhada. 7 horas de caminhada. Elias está lá no fundo. Em vez de ir para o churrasco com Acabe, ele sobe 7 horas de caminhada para cima do Monte Carmelo. E chegando lá, eu não sei vocês, irmãos, mas eu fiquei meditando, eu falei assim, Deus, o Senhor já não tinha respondido uma oração de pronto? Não podia só assim fazer uma oração simples? Senhor, agora a chuva. Irmãos, Elias chega lá, subiu 7 horas de caminhada, a Bíblia diz que ele pôs o rosto, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. O temor que esse homem tinha por Deus. Era para ele falar assim, Deus, agora sim, responde uma oração rápida que eu quero comer. Ele subiu até lá em cima, prostrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos e começou a orar. E essa é a história que mostra que ele ora uma vez e nada. Ele pede para o servo ir lá no outro lado, porque o Carmelo fica perto do mar ali. Então, ele fala para o moço, olha, subiu lá em cima, ele fala assim, dá uma olhada lá na frente, vê se você vê alguma coisa e nada. E ele faz isso por 7 vezes. E na 7ª, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a chuva vem. Tem algo aqui muito interessante depois, como o Senhor ainda continua fazendo algo sobrenatural com ele aqui. Porque depois ele falou assim, olha, começou a ventar, o céu ficou preto e vinha chuva. E ele fala assim, olha, o Acabe sai, e daí o poder de Deus vem sobre o Elias, e ele corre na frente da carruagem do Acabe. Com o poder de Deus, ele corre na frente de uma carruagem com cavalos. Mas era assim a vida de oração desse homem. Então, irmãos, nós temos exemplos de gente que orou com persistência diante de Deus, de gente que se colocou diante de Deus e não desistiu, não parou. Então, ore sempre, não desanime, porque você tem bons exemplos. Quarto motivo, ore sempre, não desanime, porque Deus te escolheu para orar. Deus escolheu você para orar. Deus vai colocar motivos no seu coração. Deus tem colocado muitas vezes alguns pesos no seu coração. Sente alguma angústia por causa de alguma coisa? É um motivo de oração. Deus está compartilhando isso. Deus também sente mal por esse motivo, provavelmente. Então vá orar diante de Deus por isso. E Deus te escolheu para isso. Não é para reclamar, não é para sair chateado, não, é para orar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Está aqui na parábola. Acaso Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Sim, Deus vai. Deus vai fazer justiça
aos seus escolhidos. Você foi escolhido. Você é discípulo, você está entre aqueles que Jesus conta as suas coisas, você é um discípulo. Se você é um discípulo, você foi escolhido para orar. Isso é um privilégio. Você foi escolhido para orar. E os escolhidos clamam dia e noite. Eu tenho uma pergunta aqui sobre sua vida de oração. Tem algum motivo que faz você clamar de dia e de noite? Tem alguma coisa que você ora de manhã, à noite, de tarde, mais um pouquinho, você insiste? Tem alguma coisa assim? Então, muitas vezes nós temos coisas que o próprio problema nos faz prostrar o chão e ir diante de Deus em oração. Mas nós precisamos orar assim. Os escolhidos clamam a Ele dia e noite. Você é um escolhido. Nem todos são escolhidos, a Bíblia diz isso. Nem todos são escolhidos. Nem todos são discípulos. Nós fomos escolhidos para serem discípulos. Você foi escolhido para ser discípulo. Você tem esse privilégio, você está no meio desses? Pergunta para quem está do seu lado aí. Você foi escolhido para ser discípulo, aprendiz de Jesus? Como é que foi a cara dele aí? Você que está na sua casa, pergunte para sua mãe, pergunte para o seu filho, seu esposo. Você foi escolhido para ser discípulo? O que você acha? Porque, gente, não tem outra opção. A vida com Deus ou é discípulo ou não é nada. Não tem meio termo. Mas você foi escolhido para ser discípulo de Jesus, escolhido para orar. Escolhido para orar. Né? E Jesus estava aqui, falando com os seus discípulos. Se você não é, se você se sentiu desconfortável talvez com essa pergunta, esse é um motivo de oração. Você precisa ir a Deus e dizer: Deus, eu quero ser discípulo. Eu quero ser, me escolhe, me leva para esse lugar de discípulo. Me faz um discípulo de Jesus. Peça isso para Ele. Ele vai te responder. Ele vai te aceitar na sua escola, entre os seus, entre aqueles que aprendem dEle. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Venha ser discípulo de Jesus. Venha ser. Uma quinta coisa, por que nós devemos orar sempre e não desanimar? É porque Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Deus não vai demorar, ainda que pareça. Deus não vai demorar. Faz a sua parte. Faça a sua parte. Faz a sua parte na oração, na busca. Deus não se atrasa. Está aqui. Jesus falando, logo depois aqui, ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Deus não vai se demorar. Se você se colocar no lugar de oração, você vai orar pelo tempo exato que você precisa orar. Não desanime. Ore sempre, não desanime. Mas você vai orar o tanto que você precisa. É bem provável que durante esse processo, você está falando com Deus, você está tendo intimidade com Deus, está crescendo seu relacionamento com Deus. Você podia estar num outro lugar, você está diante de Deus. Você está desenvolvendo sua vida com Deus. Então é bem provável que seu relacionamento com Deus esteja crescendo no meio do processo. Mas Deus não se atrasa. Você vai orar pelo tempo certo. E a resposta vai vir no tempo exato. Amém? Ele lhes fará justiça e depressa, diz a palavra. Amém? Confia no Senhor. Sexto motivo. Ore sempre e não desanime, porque você tem promessas. Ele prometeu. A palavra do Senhor tem promessas de resposta. O Paulo estava falando sobre isso agora há pouco. Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. A palavra do Senhor é cheia de promessas, de resposta às nossas orações. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E tem outras. Jesus prometeu responder nossas orações.
Ore sempre e não desanime, porque você tem promessa de resposta às suas orações. Você tem promessa de resposta às suas orações. Eu tive uma filha de uma prima que casou esses dias. E foi tão bonito ver, ela casou, ela tirou um anel, que ela fez um compromisso de se guardar até o dia do casamento, uma das coisas bonitas. Mas uma das coisas bonitas foi as orações e o compromisso que ela fez com Deus, de esperar em Deus por alguém. E ela esperou e ela casou e o casamento foi fantástico. Talvez essa não seja exatamente uma história parecida com a sua, não tem problema. De onde você está, crê, confia em Deus. Põe suas orações. Essa priminha, filha da prima, ela pediu exatas as qualidades do moço, assim, bonitinho. E o moço foi falado no casamento. É uma descrição do moço. E o moço é tudo aquilo que ela pediu. Ora e confia. Confia no Senhor. Vai de onde você está, vai para um lugar de confiança no Senhor. Amém? Deus tem promessas para quem ora. Ore sempre e não desanime por quem Deus é. Porque você está falando com um Deus de amor. Porque você está falando com um Pai. Ore sempre e não desanime, porque você está falando com o Pai. Na oração, com quem você fala? Talvez você tenha um entendimento um pouco diferente. Eu queria falar aqui com cuidado isso que eu quero dizer. Talvez quando você está orando, você pensa que está falando consigo mesmo. Tem gente que faz orações a si mesmo. Então, para lá num tempo de reflexão pessoal e vai buscar dentro de si a resposta, né? Esses dias um irmão nosso, Alan, ele falou um pouco sobre isso. Talvez você esteja buscando em algum lugar interior a resposta para os seus problemas, para as suas soluções. A resposta está dentro de você. Jesus não ensinou a orar assim. Quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, Jesus ensinou: quando vocês orarem, vocês orem assim: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Eu queria desafiar você, não fale sozinho, não fale com você mesmo, não ore a si mesmo, não faça isso. Ore a um Pai que está nos céus, ore a Deus Pai. Talvez você esteja orando a pessoas boas. Cuidado com isso. Tem gente que fala com pessoas boas na hora de oração. Tem gente que fala com pessoas boas. Mas isso também não é correto. Jesus nunca falou com outra pessoa nas suas orações. O apóstolo Paulo, todas as orações da Bíblia, não tem nenhuma oração que foi dirigida a uma outra pessoa. Nenhuma. Por melhores que fossem as pessoas. Tem pessoas muito boas, que viveram muito bem, que fizeram coisas muito boas. Mas quando se trata de orar, Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Ore ao Pai, fale com o Pai. Não fale com outra pessoa, por melhor que essa pessoa tenha sido, importante, útil, amém. Não fale com outra pessoa. Eu digo isso com muito temor. Eu sei que tem gente que faz isso na sinceridade do coração. Tenho amigos que fazem isso na sinceridade do coração. Quando você for orar, fale com o Pai. Converse com o Pai. Amém? Foi assim que Jesus ensinou. E vejam, Jesus teve uma preocupação aqui nessa parábola. Ele falou assim: olha, aquela viúva ia falar com um juiz injusto, que não temia Deus e não se importava com os homens. Era um juiz injusto. E mesmo assim ela foi atendida porque insistiu, porque orou sempre e não desanimou. E logo depois Jesus diz assim: vejam vocês, o que vocês acham que Deus vai fazer com vocês? Deus não é um juiz injusto, que não se importa com os homens. Ele não é um juiz assim. Ele se importa com você. Jesus estava querendo deixar isso claro acerca da natureza do Pai. Ele estava querendo dizer assim: olha, Ele te ama, Ele quer responder sua oração.
por isso que ele ensina que Pai, Ele é bom, Ele é um juiz bom, que se importa, Ele é um Pai de amor. E por causa disso, nós precisamos orar sempre e nunca desanimar. Amém? Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nossa vida de oração, nossa vida de busca. Irmãos, eu creio que o Senhor vai te levar a orar por seus problemas, suas questões. Você precisa orar pelas suas questões, sim. A palavra mostra isso. Ore pelas suas questões diante de Deus. Mas Deus vai te levar a orar pelos outros. Deus vai te levar a orar pelos problemas das outras pessoas, né? Por questões que não foram resolvidas. Tanta gente chorando. Você precisa orar junto, né? Com os irmãos, né? Aproveite seu grupo de comunhão. Você vai encontrar vários motivos, várias coisas pelas quais você precisa orar sempre, até que a resposta venha. Até que a resposta de Deus venha. Sempre no grupo de comunhão tinha uma oração, estávamos fazendo uma oração, e de repente, depois de um tempo, nós vimos a nuvem vindo. Eu falei assim, ahá! Glória a Deus. E alguns pedidos a gente já viu a chuva toda vir, mas eu creio por mais. Eu creio que há muita coisa que o Senhor quer fazer na nossa vida e na nossa vida de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar então, mais uma vez. Aleluia. Senhor Deus, nós vivemos em tempos, ó Deus, tem tantas coisas que precisam de solução, que precisam de um toque do Senhor. Tantas angústias, Deus, ainda estamos num tempo de pandemia, ainda temos visto tanta gente ao redor se contaminar, passar, ó Deus, por momentos críticos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, que nós possamos orar e ver a Tua mão, Senhor, em cada situação, em cada um desses casos. Usa, Senhor, nossas orações. Eu oro, Deus, por irmãos, ó Deus, que têm lutado com o trabalho. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas, ó Senhor. Abre as portas, ó Deus. Senhor, que haja mais pedidos, ó Deus, para quem trabalha com encomendas. Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu oro, ó Deus, por cura. Senhor, para que as curas aconteçam, ó Deus, no nosso meio, nos grupos de comunhão, Deus, nos reuniões de domingo, quando é orado. Senhor, vem com Tua cura, Senhor, no nosso meio. Teus milagres, Senhor, Tuas soluções. Ó Senhor, e eu quero orar em especial pela vida de oração de cada um dos irmãos, de cada um que ouve. Senhor, eu quero orar para que a vida de oração seja assim, Deus, uma vida de persistência, de insistência diante do Senhor, e que nós possamos ter, ó Deus, ver muitas respostas às nossas orações, em nome de Jesus. Amém.